Nós temos falado muito que o Evangelho, ele é amor. E nós temos batido insistentemente nessa tecla. E se nós temos falado tanto que o Evangelho é amor e o Evangelho não são regras comportamentais, é porque existe essa confusão. É porque por muito tempo muitas pessoas pregaram que o Evangelho, ser cristão, é seguir normas, seguir padrões, seguir normas pré-estabelecidas de comportamento. Quando nós falamos que o Evangelho é amor e o Evangelho não é normas, nós não estamos querendo, com isso, desfazer das orientações bíblicas. A Bíblia nos traz uma série de orientações de tudo aquilo que nós devemos e daquilo que nós não devemos fazer. Isso é muito claro, é muito tranquilo. E algo que eu tenho dito para os irmãos já há muito tempo é o seguinte: quando Deus nos dá uma orientação, quando nós temos um mandamento bíblico, o objetivo deste mandamento não é fazer Deus feliz. O objetivo desse mandamento não é fazer com que Deus se sinta mais Deus. Mas o objetivo de um mandamento, de uma instrução bíblica, é nos livrarmos das nossas próprias encrencas. As pessoas que buscam ter a vida mais centrada no estilo de vida que está dentro da orientação bíblica, são pessoas que no geral têm as vidas mais tranquilas, porque elas evitam de trazer para si mesmo confusões. E esse raciocínio, ele pode ser de uma forma muito simples, muito medíocre, ou mesmo de uma maneira muito sofisticada. A gente pode partir de uma forma muito simples. Vamos partir da maneira mais medíocre possível, mais óbvia. A Bíblia diz: não matarás. Mas eu tenho a opção de não seguir o mandamento. E se eu matar alguém, o que vai acontecer com Deus? Nada. Eu ofendi Deus, agora Deus está bravo comigo. Deus vai falar assim: meu filho, comigo mesmo, você não me matou não, você não me matou, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas quem vai se lascar de não ter seguido o mandamento é você. Eu só estava tentando te ajudar a não se lascar, mas você fez a opção por se lascar. Deus, me ajuda. Não, eu te ajudo. Então me tira da cadeia. Falou: olha, aí já é meio complicado eu te tirar da cadeia. Que você matou na cultura que você vive, tem uma lei própria dessa sua cultura aí que pune alguns malfeitos. Dentre esses malfeitos, um é matar. E você vai ter que pagar a justiça da sua nação, da sua cultura, do seu país. Mas eu vou te ajudar. Lá dentro da cadeia eu não vou deixar ninguém bater forte em você. Quando vier bater forte, vai bater mais leve, né? Quer dizer, Deus continua com a pessoa. E às vezes algumas pessoas desligadas, né? E que não percebem esse tipo de situação, ainda falam assim: Deus, como que o Senhor deixou isso acontecer com meu filho? Deus, como que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas as coisas que acontecem, a maioria das coisas que acontecem conosco ou com os nossos filhos, não raro, são frutos das nossas próprias escolhas. Então eu dei um exemplo muito simples, mas a gente pode partir para um exemplo mais sofisticado, mais complexo e, portanto, mais passível de grandes discussões. Então, de repente, nós podemos talvez ter aqui dentro pessoas que não conheceram seu pai ou não conheceram sua mãe, por isso tem algum tipo de trauma. Eu mesmo perdi minha mãe de maneira muito prematura e numa circunstância trágica. Depois perdi o meu pai relativamente de maneira prematura e também em circunstâncias trágicas. E esses dois eventos me deixaram marcas profundas na alma, as quais eu tive que lidar
com elas por muitos e muitos anos. E eu não tenho dúvida, eu tenho por certo que ainda hoje, sendo pastor, tendo passado por inúmeras experiências com Deus, muitas reações e comportamentos que ainda hoje eu tenho são frutos dessa experiência prematura. Eu, como pastor, já pude falar com muitas pessoas que têm dificuldades de se relacionar com Deus, com o próximo, com a mãe, ou seja lá com quem, porque perdeu a mãe muito cedo, ou porque não conheceu o pai. Isso é um fato, né? Isso é um fato social. Mas ainda assim, nós insistimos muitas vezes em termos famílias desestruturadas. É como se eu quisesse ter um filho traumatizado. Estamos 1 ano, 2 anos de casado, 3 anos de casado, nasce um menino, você diz, não, eu vou separar. Você já parou para pensar o que vai acontecer na cabeça desse menino? Ou dessa menina, que vai ser criado sem o pai ou sem a mãe? E os traumas que isso vai significar para o resto da vida dessa criança? Não parei para pensar, eu sei que não parou para pensar. Ou parei, mas que se dane, o que importa sou eu. Eu sei que o que eu estou falando é muito controverso. Nós podemos colocar um monte de argumentos contrários a isso. Mas o ser humano, ele é biológica e emocionalmente preparado para ter pai e mãe. E quando falta um deles, a gente tem um problema. E assim por diante. E quantas vezes eu vou colocar uma outra questão ainda mais complexa, tá? E eu coloco isso porque eu tenho liberdade. Vejam bem isso, tá? Eu não estou querendo cercear a liberdade de ninguém, porque não é o nosso jeito, então eu falo com muita liberdade porque vocês já me conhecem. Mas na Bíblia tem namoro? Alguém fala assim, curso como namorar da maneira bíblica. É não namorar então, porque na Bíblia nem se trata de namoro. Mas por que não fala de namoro? Porque é proibido namorar? Não é porque é proibido namorar, é porque não existia simplesmente essa noção de namoro. O namoro, depois vocês entrem lá no Wikipedia, entrem na internet, o namoro é um fenômeno absolutamente recente na história da humanidade. O namoro como instituição, ele existe há não mais que 150 anos, olha só. Há 150 anos atrás não existia nem a palavra. Não se namorava. A pessoa, elas se gostavam, aí elas se cortejavam, né? Aí o rapaz falava com o pai da moça, se fosse pobre, se fosse rico, os pais se falavam, as famílias organizavam uma situação, né? Existiam casos absurdos da moça não querer e o pai obrigar por causa do dinheiro do outro. Mas o normal não era isso. O normal era quando, pai, eu gostei daquele moço, mãe, eu gostei daquela moça. Aí os pais, meu filho gostou, entravam ali, tudo bem, conhece a família, ok, e abençoavam já o noivado. Já era o noivado, partia logo. O noivado era o namoro, o noivado era o período que antecedia o casamento. Então, tipo assim, ok, então vamos nos casar. Primeiro a gente noiva, aí aí pode sair junto, tá noivo e tal. Era assim. Aí a gente criou, que eu digo a gente, né, a sociedade, a gente criou o namoro há 150 anos atrás, mais ou menos, uma variação aí, de 200 a 100 anos atrás. A gente criou. E eu vou dizer, foi uma invenção danada de boa. Porque namorar é muito bom. Eu namorei muito, eu acho muito legal namorar, não é ruim, né? Se alguém disser assim, namorar é ruim, desconfie. Namorar é muito bom. Namorar é um negócio muito gostoso. Oi? Mas eu tive esse privilégio. Namorar é uma coisa boa. Agora, eu sei
as marcas que eu deixei na vida de algumas moças que eu namorei. Eu sei o mal que eu fiz para algumas moças, porque existe essa permissão social. Eu sei as cicatrizes que eu deixei em algumas moças. Eu sei, porque a sociedade me permite fazer isso. Me dá essa permissão de eu namorar um tempo e depois simplesmente acabar. A sociedade deixa, não existe nenhum tipo de norma que diga o contrário. Então, se é um namoro de 1 ano, por exemplo, é uma relação que vai realmente causar algum dano. Porque por muitos e muitos séculos, a alma humana não estava acostumada com namorar, a alma humana estava acostumada a casar. E você traz esse gene comportamental. E de repente você se relaciona com alguém, libera o seu coração, e aí o coração está liberado, abre o peito, abre a alma, e de repente tem um corte. Como eu falei, é um tema controverso. É um tema controverso. Então eu não estou dizendo que não é para namorar. Eu estou dizendo assim, é uma invenção que deu trabalho, e tem dado trabalho, e continua dando trabalho. E o pior, é sem volta. Isso aí não vai conseguir voltar. Em algumas igrejas estão proibindo o namoro, né, para tentar, mas é um negócio meio fora de propósito, porque a sociedade já caminhou para esse lado. E aí, como é que vai funcionar? Então isso mostra de uma adaptação humana de costumes que foi bom, mas que nem sempre é bem sucedido. E eu poderia continuar falando, dando mais um monte de exemplos de costumes que não nos fazem bem, apesar de que nós podemos fazer. Deus nos dá liberdade. Mas a Bíblia continua sendo a bela e boa Bíblia careta, que nos traz belas, sensacionais orientações caretas, e que por serem caretas nos livram do mal. Que a sociedade ela não caminha necessariamente dentro da vontade de Deus. Nesses tempos onde o que é mais importante é o prazer do homem, é o meu prazer, o homem, ele é mais importante que o social. Então o terapeuta diz, não, você tem que se libertar, que se lasque o seu marido, que se lasque a sua mulher, que se lasque, você tem que dar um grito de independência, e o resto que se lasque. Nesses tempos onde o eu é o mais importante, onde os seres humanos estão afoitos atrás das suas liberdades em todas as áreas, vem a velha e boa Bíblia com a sua caretice, dizendo o seguinte, olha, tudo bem, escolham o caminho que vocês quiserem, mas tem caminhos que levam para a morte. Existem dores, angústias e circunstâncias existenciais que só estão dentro de você e te causam tanto mal porque você fez uma escolha fora da orientação bíblica em algum momento da sua vida, ou uma escolha mal feita. E eu queria fazer 2 leituras, uma do Antigo Testamento, um texto que foi escrito há 3.000 anos, e eu queria fazer uma leitura do Novo Testamento, um texto que foi escrito há mais ou menos 1950 anos, em 2 circunstâncias bem distintas. E eu queria convidá-los a refletir nessas coisas. O texto escrito no Antigo Testamento
há mais ou menos 1000 anos, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos 3000 anos, você vai poder abrir na sua Bíblia agora, no livro de Provérbios, no capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. E eu quero novamente dizer para vocês, meus irmãos, eu não sou o juiz de vocês. Eu, como pastor, não sou juiz de ninguém. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. E eu tenho 20 anos de evangelho, 23 anos de evangelho. Eu já vi muita coisa. E uma coisa eu sei. Quando nós resolvemos obedecer às orientações de Deus, nós saímos na vantagem. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse, mas é importante dizer de novo, porque eu sei que eu tenho um grupo grande de neófitos aqui. Quando a gente fala assim, a Bíblia é o que de Deus? A Bíblia é a? Ok, tem uma outra palavrinha também, a Bíblia é a? Isso. A Bíblia é a? Pode falar, fala alto. A Bíblia é a lei de Deus, tá certo isso? Não, olha só, mulher de pastor sabe tudo. Fala assim, a Bíblia é a lei de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quem já ouviu falar que a Bíblia é a lei de Deus, levanta a mão. A Bíblia é a lei de Deus, na sua lei. Vocês sabiam que essa é uma tradução mal feita? Muitos já sabem disso, né? A palavra hebraica que é escrito para lei é uma palavra que está mais próximo de ensino. É um tipo de lei. A palavra lei no hebraico, a palavra que foi traduzida aqui como lei, ela não pertence ao vocabulário jurídico, ela pertence ao vocabulário acadêmico, entende? Ela é do mundo acadêmico, essa palavra. Só que quando traduziram para o grego, traduziram, como em grego não existia uma palavra semelhante, no mundo acadêmico não existia uma palavra semelhante, traduziram por lex. Por lex. E quando do grego traduziram para o português, traduziram por lei. Mas a palavra pertence originalmente ao vocabulário acadêmico. E a melhor tradução, e algumas Bíblias estão começando a mudar isso, mas com muito cuidado, em algumas Bíblias já vem como ensino de Deus, e não como lei de Deus. Faz toda a diferença, não faz? Uma coisa é a lei. Não cumpriu, vai preso. E se brincar, pena de morte. Ensino. Não aprendeu, repete ano. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Não aprendeu, de novo. Vamos lá, você vai conseguir. Uma hora você aprende. É muito diferente a relação que se tem com o ensino e com a lei. Com a lei, a relação é punitiva. Com o ensino, a relação é pedagógica. Então, quando a gente fala lei de Deus, na verdade é o ensino de Deus. E é pedagógico. Então, eu vou ler agora a lei de Deus. Opa! Não é mais a lei de Deus? Eu vou ler agora o ensino de Deus. E se você seguir esses ensinos, você vai se dar bem. Deus não. Deus ele vai falar, eu estou aqui. O que foi, Deus? Está chorando? Porque ninguém segue a minha lei. Ninguém me... Deus... assim, não é assim. Provérbios 11, a partir do versículo 1. Quem não tiver Bíblia, se possível, senta com quem tenha, ou presta muita atenção. Esse livro é uma compilação que Salomão fez de vários provérbios que existiam na época. Existiam milhares de provérbios, ainda hoje existem milhares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aos meus amigos um bom dia, aos meus inimigos um dia bom, né? Existe um monte. Mas o que Salomão fez? Ele pegou vários e falou assim, olha, esse é especial. Eu acho que isso aqui é sabedoria de Deus.
E ele foi compilando tudo aquilo que ele entendia que era a sabedoria de Deus, que estava inserido na cultura. E ele escreveu esse livro de Provérbios. São provérbios que ele considera espiritualmente útil. Entende? Então ele jamais colocaria aqui aos amigos um bom dia, aos inimigos um dia bom. Ele colocaria coisas que fossem não engraçadas, mas úteis. E não foi só Salomão que escreveu. Tem mais 2 outros autores que não é citado. Mas alguns capítulos pertencem a Salomão, outros pertencem a 2 outros autores. Um, inclusive, é mulher. Um, inclusive, tem uma autora aqui. Olha que interessante. Tem uma autora também no meio aqui na jogada. Mas vamos ler esse compêndio que Salomão julgou tão útil, que deveria ser ensino de Deus. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Como estão os seus negócios? Quais foram os argumentos que você usou para vender o seu último automóvel? Como que você tem pago o salário dos seus funcionários? Porque o Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Segundo versículo: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Você tem deixado a arrogância entrar no seu coração? Ou você tem buscado um coração humilde? Porque o orgulhoso será humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Versículo 3: as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Quantas vezes nós já não vimos pessoas perversas e falsas caindo na sua própria armadilha? Isso é bíblico. O cara arma, daí a pouco ele se dá mal. Já viram gente assim? Que a vida é sempre um rolo. Ele passa a perna em todo mundo, mas ele está sempre envolvido em rolo. Eu conheço gente assim. O cara é sempre o esperto. É esperto nos negócios, esperto aqui, mas tudo é sempre um rolo. Sempre o carro não está no nome dele, a casa não sei o que, o empréstimo o outro vai pagar porque o carro do consórcio que pegou do amigo emprestado, porque pegou não sei o que vai pagar com dinheiro que já tinha emprestado antes, porque tem um terreno que está saindo lá. É uns rolos, você não consegue nem entender o que o cara está falando. Não, e aí eu vou me dar bem porque eu pego pim e pai. Caraca, velho. E sempre tem algum rolo metido. E no final, de alguma maneira, o cara se dá mal. Em algum momento da vida, em algum lance, alguém da família fica muito machucado, um vizinho fica muito ferido, ou até ele mesmo fica ferido a bala. Está escrito: as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. O que livra da morte? Honestidade. E olha que interessante. E aí ele continua falando a mesma coisa no próximo versículo. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons. Olha, a honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém, os maus causarão a sua própria desgraça. A desgraça dos maus é causada pelos próprios maus. Mas a honestidade torna a vida mais simples, mais fácil, mais tranquila. Sim ou não? É óbvio. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Versículo 8: o homem honesto escapa da angústia, porém o mau a recebe em lugar dele. 9: as palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. 10: a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta.
O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um, acabará chorando. Será melhor não se comprometer. É ou não é verdade? Né? É ou não é verdade? Aqui não fala de ser fiador. Aqui fala de ser fiador de qualquer um. Então o problema não é ser fiador. O problema é ser fiador de qualquer um. Olha só. Quem ficar como fiador de qualquer um, acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Aí, depois está o cara lá chorando. Deus, como que o senhor deixou? Rapaz, lê a Bíblia, tivesse lido, não teria caído nessa. Está ali, eu já escrevi isso. Eu já escrevi isso. Não leu. Como é que é? Não leu, o pau comeu, né? Não leu, o pau comeu. Meu espírito escreveu, você não leu, o pau comeu. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Ó, eu acho que eu quero ter iniciativa. O preguiçoso nunca terá dinheiro. Gente, como isso é uma verdade. E como tem crente preguiçoso. Gente, como tem, me desculpa dizer, mas como tem. E pior, me perdoe, mas é mais fácil achar preguiçoso no meio dos crentes do que em outro lugar. Me perdoe. Esse papo, não, porque Deus dá, Deus abençoa, Deus está tomando conta, Deus tem uma bênção para mim, posso dormir até meio-dia, não, vou estudar não, abandonar a escola, vou ficar na minha, não, Deus tem uma bênção para mim. Um dia esse cofre de onde vem essa grana vai morrer. Um dia esse cofre acaba. E aí? Esse cofre um dia acaba. Então, gente, trabalha, estuda, tenha iniciativa, é o que diz a Bíblia. Tem iniciativa, ou seja, inicia alguma coisa, né? A Bíblia diz, tenha iniciativa, e a Simone vai além. A Simone fala, não tenha apenas iniciativa. Simone diz, tenha iniciativa, mas tenha também acabativa. Porque tem gente que fica só na iniciativa, né? Inicia tudo e não acaba nada, não termina nada. Fica só no... eu iniciei um novo projeto, aí daí 3 vezes, e aí o projeto, não deu certo, acho que nesse país nada dá certo. Aí daí a pouco, eu iniciei um curso, e aí o curso, o professor lá era muito chato. Quer dizer, a pessoa tem iniciativa, mas não tem acabativa. Acaba as coisas, gente. Começou, termina. A Bíblia está dizendo isso. Depois você vê um cara bem sucedido, com dinheiro, tal, a família confortável, deu muita sorte. Lá em casa aconteceu isso. Foi lá uma empregada, crente. Eu não gosto de crente. Por isso que eu me detesto. Não, estou brincando. Mas ter empregado crente, funcionário crente, às vezes é um problema. Às vezes é. Porque o crente ele é folgado, é um bicho folgado. Então se o patrão for crente, aí que é folgado geral. Irmão, você não veio ontem? Não, irmão, você... Pior. Aí foi uma empregada lá em casa crente. Cara, olha, a mulher, ela reclamava do ar que respirava. Hoje o ar está pesado, hoje o ar está difícil. Cara, tudo reclamava. E eu falei, cara, essa mulher está aqui não é à toa. Eu nunca conversei com empregada lá em casa. É ou não é? É assim, eu nunca me envolvi. É funcionária da Simone. Nunca dei ordem, nunca me envolvi, nunca. A única que eu me envolvi foram 2. Uma é a Leninha, que era uma menina e a gente era quase que pai e mãe dela. Fomos pai e mãe dela, né? Hoje ela é casada, com filhos, graças a Deus deu tudo certinho. A Leninha era um amor. E a atual, que é uma mãe, pra gente, né? Que é a Mabel, que é uma senhora idosa e um amor, é uma mãe. Então, eu me relaciono porque eu aprendo com ela quando eu converso com ela. Mas fora isso, nunca. Mas quando chegou essa empregada, eu falei, Deus tem um propósito na vida dessa mulher aqui em casa. Ela não está aqui à toa. E eu me relacionei com ela.
Comecei a conversar e vi que ela era completamente doente espiritualmente. Ela vinha de uma igreja completamente maluca, que ensinava um monte de maluquice. E ela já era uma pessoa completamente maluca. E ela tinha um monte de esquizofrenia. E eu falei, gente, como que um líder espiritual pode deixar alguém tão doente? Uma mulher completamente doente, emocionalmente, espiritualmente. E reclamava de tudo e tal. Mas o que eu quero dizer dela é o seguinte... Um belo dia ela estava lá cumprindo o trabalho dela, né, que era reclamar da vida. Então ela estava lá reclamando da vida, cumprindo o seu papel existencial, e a Simone do lado, e ela fala, porque o Demir, o jardineiro é que tem sorte. O jardineiro é um homem de sorte. Deu sorte, Demir deu sorte aí, o nosso jardineiro. Ele vai em casa de 15 em 15 dias. Um homem de sorte, tem carro, tem não sei o que, tem dinheiro guardado. Demir, eu não dei sorte, Demir deu sorte. A mulher falou, espera a Simone. Simone olhou e falou assim, o quê? Sorte? Sorte? Acordar 5 horas da manhã lá em Planaltina e vir para cá todo dia, 5 da manhã, escuro, isso se chama sorte? Trabalhar todos os dias de 7h30 da manhã até 7 horas da noite cortando grama todos os dias, você chama isso de sorte? Isso é sorte? E que sai 7h30 da noite daqui do condomínio e vai até Sobradinho numa escola e estuda todos os dias à noite, dormindo na sala para poder ter um diploma, você chama isso de sorte? Isso é sorte? Vai trabalhar, sua vagabunda. Para de reclamar, faz um curso, trabalha direito. Nunca vi o Demir reclamando, nesses 15 anos que ele é nosso jardineiro. Sempre chega sorrindo, não importa o tamanho do serviço, sempre sorrindo e dando graças a Deus que ele tem o trabalho dele. Nunca vi, nem ela viu o Demir reclamando da vida. Mas trabalhando. Hoje está lá, tem um carro do ano, né? Carro do ano. Um carro bonito, 0, tem uma casa, tem um monte de coisa. Jardineiro. E quer saber o que é mais? Disputado a tapa. Hoje não é o Demir que vem perguntar para mim se pode cuidar do jardim. Hoje sou eu que telefono quando vai vir visita, falo assim, pô Demir, por favor, arruma uma vaga na sua agenda. Ele cobra quase o dobro que os demais cobram. Pô, Demir, pelo amor de Deus, arruma uma vaga na sua agenda, tal. Por quê? Porque pro Demir eu faço o seguinte, Demir, o jardineiro, tá aqui, chave da casa, estou viajando, toma aí a chave da casa, cuida para mim, dá comida pro gatinho, agoa as plantas, tal, eu volto depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tá tudo arrumadinho. Seu Luciano, tudo certinho, tá aí, tal, tudo bem feitinho. Isso se chama sorte? E aqui a Bíblia é muito clara quando diz, onde é que eu parei? 17, 16, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. E rico, claro, é um conceito elástico, né? Porque nós aqui somos ricos, se comparar com quem não tem nada. Rico é um conceito elástico. Rico é quem está bem, não precisa ser necessariamente milionário. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Meus irmãos, sejam caretas. Se não, eu sou careta. Eu ando de acordo com os ensinos antigos. Você vai se livrar do mal. E você vai atrair bênçãos para a sua vida. Agora vamos rapidamente, que o tempo está mais do que estourado, mas eu prometi que eu estaria lendo também um texto muito contemporâneo entre aspas, comparado com esse outro, escrito há 2000 anos, um pouco menos que isso, escrito por Pedrão. Ele era bom de quê? Pedro era bom de negar Cristo. Não, para negar com Cristo, deixa comigo. Se tiver alguém precisando aí uma negada de Cristo, deixa comigo que eu nego mesmo. Pedro, né, que negou, depois se arrependeu
e depois escreveu pérolas como as que nós vamos ler aqui. Abra então, lá no finalzinho, numa carta chamada Primeira Carta de Pedro, ou Primeira Epístola de Pedro, ou Primeiro a Pedro. Primeira Carta de Pedro. Primeira Carta de Pedro, todos acharam? Capítulo 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Eu não vou poder comentar por causa do horário, eu vou só ler pausadamente e vocês guardem no coração o que vai ser lido aqui. Levem para casa e orem pelo que vai ser lido aqui. Capítulo 4, versículo 2 em diante. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 em diante. Num outro contexto cultural, num outro contexto temporal, né? Lá Salomão estava falando para judeus, aqui ele está falando para cristãos e gentios, né? É num outro momento, uma outra circunstância, mas ele continua nos trazendo algumas instruções caretas, as quais nós podemos seguir ou não, mas que em seguindo-as, nós estaremos trazendo sobre as nossas vidas bênção. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Pagão é todo aquele que adora vários deuses, é quem não adora Deus como um Senhor, tá? Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras. Bebedeira é bebedeira mesmo, tá? Não é só beber, não, é bebedeira. Nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Isso aqui é paganismo, adorar ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. Por isso é que eles os insultam. Tá vendo por que vocês são insultados? Tá aí a resposta, e dá aqui a resposta. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pula para o versículo 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e sejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Veja, onde ele bate, o foco dele, amem. Olha o foco de Pedro, imitando o mestre, imitando Jesus, amem. Por quê? Porque o amor apaga muitos pecados. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Eu uso os dons que eu tenho, os talentos que eu tenho para o bem dos outros. Olha que interessante. Eu falei que não ia falar, mas estou falando. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Olha, que tem gente que prega, mas não prega a palavra de Deus, prega filosofias humanas, prega seus próprios pensamentos. Ele está dizendo, quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. E ele continua dizendo, meus queridos amigos, versículo 12, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer,
que não seja por ser um assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém tiver que sofrer, que seja por ser cristão. Não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Eu teria muito o que dizer sobre isso também, mas eu fiz um sermão muito prolixo, gastei tempo demais, errei, e não dá mais para eu falar disso aqui que eu queria falar. Mas que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.